Vamos conversar com o advogado Gustavo Lima. O tema será a fiscalização do uso de máscaras em condomínios. Lilian. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Bom dia, Lilian. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Obrigada por ter aceito, o convite para participar do nosso jornal. E, doutor Gustavo, eu gostaria de saber com você, que no dia 2 de julho o governo soltou uma diretriz na qual poderá multar também os condomínios através de denúncias, e vão ser fiscalizados também, caso não obedeçam o uso de máscaras. Você poderia estar falando um pouquinho sobre as diretrizes governamentais e quais as providências hoje que os condomínios e a postura que ele deve adotar, com os proprietários e moradores do local? Claro, exatamente, Lilian e Daniel. Esse decreto, ele dispõe não exatamente que vai haver uma intervenção ou a vigilância sanitária vai adentrar nas áreas comuns dos condomínios, até porque o próprio governador Dória, ele deixou claro que não haverá blitz nos condomínios, Haverá blitz, sim, nos estabelecimentos comerciais que estão aí programados para reabertura, mas se houver denúncias de que está havendo um descumprimento massivo, reiterado dentro dos condomínios, pode haver sim a fiscalização da vigilância sanitária. E eles têm essa prerrogativa, de poder, diante de um perigo à saúde, da incolumidade pública, de adentrar nos condomínios e aplicar as multas. Essas multas variam, seja para o condômino, para a pessoa física, de R$ 524, ou para o condomínio também, que é de aproximadamente R$ 5.000. E vai ser aplicado para o condomínio, para aquele condomínio que não se reunir imediatamente com o seu corpo diretivo e fazer as assembleias necessárias para estabelecer nos regimentos internos os protocolos de sanitização, de profilaxia e de uso de produtos e equipamentos, a exemplo de álcool em gel e de máscaras. E agora, Lilian, a palavra que deve vigir aí nessa questão, junto dos condomínios, é conscientização, sobretudo agora, diante desse discurso antagônico, entre os imunizados e os hipocondríacos. Uns acreditam muito de que não há uma propagação muito séria e outros acreditam que essa propagação é muito séria. Então, diante desse discurso extremo, existe um perigo muito grande. Então, é importante que nós sejamos conservadores nesse momento para que haja um combate rápido e eficaz a respeito do vírus. Perfeito. Doutor Gustavo, aqui quem fala é Daniel, e eu gostaria de me aprofundar um pouco mais na questão da multa, porque uma vez que a vigilância sanitária identifique que em um condomínio específico os condôminos acabem trafegando pelas áreas comuns sem máscara, essa multa ela pode ser cumulativa para o infrator? Como o projeto e o texto do decreto trata dessa questão? Olha que interessante, você destacou uma dúvida reiterada aqui no nosso dia a dia. O pessoal tem dito que, por um mesmo fato, não caberia uma penalidade dupla ou para pessoas diferentes. Mas, na verdade, o que se pune é a pessoa física que está descumprindo uma determinação governamental e também o condomínio que não tomou as medidas necessárias para vigiar, incentivar, para coibir a prática do uso indevido aí daqueles equipamentos de segurança, que é um equipamento necessário e já se mostrou bastante eficaz contra o combate do coronavírus. Ou seja, me parece que diante da ausência de vacinas, é o que nos resta tomar e ser bastante disciplinado, nos acautelar muito a respeito disso. E aí mora um grande e importante perigo que a gente tem que adotar. Não, na verdade é um perigo e a gente tem que lutar contra esse perigo, que é nas áreas comuns do condomínio. Lá a gente tem que dispor a respeito do uso disso também, disciplinar nesses regimentos internos. Doutor, hoje a prática de esportes na maioria dos condomínios começou a ser liberada, inclusive academia, piscinas. Como que vai ficar agora a postura dos condôminos? Eles vão ser obrigados a usar máscara durante a prática do esporte e durante a prática do uso comum do espaço? Este é mais uma controvérsia a respeito de todas essas questões. A própria Organização Mundial da Saúde, há aproximadamente de uma semana, ela publicou
fez uma publicação a respeito de que não seria recomendado o uso de máscaras durante as atividades esportivas, porque quando você faz qualquer tipo de atividade, você sua e você aumenta a umidade na máscara. Isso faz com que você prolifere ainda mais o vírus. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que, embora a Organização Mundial de Saúde aparenta estar dentro de um grau de hierarquia maior, a gente tem que levar em consideração que, pelo princípio da legalidade, a gente tem que observar as legislações municipais, estaduais, que são divergentes, e a gente tem que adotar essa postura, como eu digo, no conflito entre essas orientações e normas, a gente tem que observar aquela que seja mais conservadora. E, no caso, eu acredito que, apesar do incômodo todo de praticar o esporte com a máscara, é necessário que a gente o faça. E também nas áreas de piscina. Veja, no momento, evidentemente, que você está dentro da água, não é possível. Mas dentro das áreas ali ao redor da piscina, é necessário que você utilize, mantenha sempre uma distância adequada de outro grupo familiar, mas naquele instante que você está tomando sol, se você puder se valer dessa situação, você está protegendo a você e protegendo aos demais, e todos nós estamos nos protegendo ao mesmo tempo. Doutor, vamos falar agora das crianças, né? Em condomínios onde tem espaço comum de brincadeiras de crianças, elas são muito mais difíceis e mais flexíveis com o uso de máscaras e proteção. Caso houver alguma denúncia num condomínio onde as crianças não estejam usando máscaras, isso pode gerar uma multa para o condomínio? Pode, da mesma forma como os adultos. Eu sei que essa indisciplina toda das crianças, ela é, na verdade, um grande espelho comportamental e cultural dos próprios adultos. Isso, aos poucos, vai ser implementado na rotina das crianças, mas, sem dúvida, os pais são responsáveis pela orientação, pela conscientização das crianças e, por sua vez, o condomínio também deveria incentivar essa comunicação, essa conscientização, colocar em todas as áreas comuns, né, sobretudo nos playgrounds, nas áreas dedicadas ao lazer aí das crianças, não só fazerem as comunicações adequadas, mas também estabelecerem, como eu digo, nos regimentos internos e divulgar esses regimentos internos, os horários de utilização, o número dessa população daquele local possível, né, e restringir o quanto antes. A gente tem que ter bastante consciência nesse momento de que quanto mais a gente se acautelar, quanto mais a gente for disciplinado, mais rápido isso vai passar e mais rápido a vida normal vai voltar. Eu entendo que isso não é para sempre. Entretanto, as pessoas precisam compreender que requer um esforço conjunto, um esforço de cada uma das pessoas. A gente está diante de uma questão do interesse privado, né? Muitas pessoas falam, poxa, eu acredito nessa outra postura, mas tem um interesse público que sobrepõe a essas liberdades individuais. Então, a gente precisa entender que o interesse público da saúde como um todo, ela se sobrepõe aos interesses individuais das pessoas sobre se eu devo usar, não devo usar. Tanto é verdade que daí que nasceu essa obrigatoriedade através da sanção, imposição de uma penalidade em caso de descumprimento. Perfeito. Estamos conversando com o doutor Gustavo Lima, advogado, prestando serviço sobre a fiscalização do uso de máscaras em condomínios residenciais e comerciais. Doutor, eu não sei se o texto do decreto prevê algumas particularidades ou especifica algumas situações, como, por exemplo, aquelas áreas reservadas em alguns condomínios, sobretudo nos mais modernos, para a prática de festinhas ou mesmo de churrascos. Muitas pessoas, inclusive, chamam familiares e amigos e preparam ali uma refeição para comemorar alguma coisa ou mesmo para passar parte do dia. Algumas dessas áreas estão sendo liberadas em alguns condomínios. Para o consumo da alimentação, eventualmente, é possível a retirada da máscara? Porque não seria possível se alimentar com a máscara naturalmente, né? O senhor entende que isso é possível uma flexibilização nesse sentido, ou o senhor defende que isso seja incluído e discutido em uma reunião com os condôminos? Todas as decisões, como você bem disse, devem ser realizadas através de uma decisão coletiva. Eu sei que o síndico e o corpo diretivo, ele tem uma função ali imediata de coibir ou de seguir um determinado decreto, mas
a discussão, o debate, o diálogo, isso minimiza e conscientiza, minimiza os conflitos, né? E conscientizando as pessoas, com certeza a gente vai seguir alguns outros regramentos. Por exemplo, apesar de não estar disposto especificamente no decreto a respeito da utilização dessas áreas para os condomínios, existem umas disposições que a gente pode utilizar como referência, que são para os bares e são para os restaurantes. E lá, evidentemente, neste momento, o que não se pode ter é aglutinação, aglomeração. Isso tudo a gente tem que levantar. Olha, vai ter um evento naquela determinada área que servia a 40 pessoas, por exemplo. Olha, vamos limitar a um grupo familiar de 10 pessoas ou coisa do tipo. É claro que, mais uma vez, essa reunião mínima, ela pode provocar um tipo de propagação entre as pessoas que não fazem parte do ciclo familiar, né? Mas eu acredito que a gente tem que ter toda a cautela necessária, tem que continuar fazendo esses debates que são extremamente produtivos para os condomínios e para os condôminos, e isso vai ampliando a sua capacidade de decidir a respeito dessas questões. Veja, eu observei que tem junto à resolução da Secretaria de Saúde, eles discutiram isso, inclusive, você disse a respeito de se alimentar com a máscara, como isso é desconfortável, evidentemente, né? E é impraticável, às vezes. Existe uma disposição interessante a respeito dos fumantes. Na verdade, na resolução, de que neste momento onde o fumante estaria nos ambientes externos, até porque há uma proibição de que as pessoas dentro dos ambientes de escritórios e comércios, em ambientes fechados, possam fumar, e você coloca as pessoas obrigatoriamente no ambiente externo. E dentro do ambiente externo, elas também não poderiam fumar, né? Então, neste momento, haveria sim uma flexibilização. E eu acredito que da mesma forma com relação à alimentação, né? A gente tem visto isso, inclusive, nos shoppings, nas áreas, nas praças de alimentação, há uma flexibilização a respeito dessa regra, até porque se tornaria absolutamente desconfortável, praticado. O que deve levar em consideração é o distanciamento entre as pessoas, entre as mesas, tanto nos shoppings ou restaurantes e, sobretudo, nas áreas gourmets. Eu sei que é difícil, é uma realidade absolutamente controvertida, anormal. A quarentena, às vezes, parece até mais simples de conviver do que essas exigências todas que impõem uma disciplina jamais antes vista, né? O doutor Gustavo, na sua experiência, né, e na tua visão também legalista, você acha que essas restrições elas vão se permanecer por muito tempo ou elas logo tendo, gradativamente, elas vão sendo liberadas para as pessoas poderem estar começando a ter uma vida normal? Ou você acha ainda que vai demorar e a gente vai ficar na dependência de uma descoberta, né, que seria a vacina? Qual que seria na sua visão? Veja, é sempre uma questão da gente fazer um exercício de futurologia mesmo. Na minha concepção, eu acredito que o que a gente não pode perder de foco, e o governo foi muito feliz nessa colocação de fases, a respeito da fase verde, fase laranja, fase vermelha, a gente tem que observar como que o vírus vem se desenvolvendo, vem se propagando, vem se proliferando nos municípios e aí sim a gente vai ter uma ideia exata de quando isso vai terminar. Essa curva de propagação, essa curva de internações reiteradas e de mortes, a gente precisa estar atento e observar isso. Quando a gente entrar somente nessa curva descendente, isso estiver sendo... a gente atingir o platô e depois ela vir caindo, aí sim a gente pode começar a ficar um pouco mais livre, um pouco mais otimista. Por enquanto, nenhum dos dados que a gente tem observado, nenhuma das informações demonstram que a gente está nesta fase, né? Mas eu tenho um pensamento extremamente positivo e otimista de que a gente vai alcançar isso nos próximos 6 meses, uma imunidade coletiva, onde muitas pessoas, infelizmente, vão ter contato com o vírus, muitos vão ser assintomáticos e a gente vai conseguir voltar à normalidade o quanto antes. Estamos na torcida, viu, doutor Gustavo? Ele que fala da fiscalização do uso das máscaras em condomínios residenciais e comerciais.
tem mais uma dúvida que chega aqui na nossa redação em relação à obrigatoriedade do condomínio fornecer alguns materiais para os seus condôminos. Eu, pelo menos, já fui a alguns condomínios residenciais e comerciais e percebi que muitos oferecem o álcool em gel em alguns dispensers, sobretudo ali no hall onde você toma o elevador. Aí eu pergunto para o senhor, o condomínio é obrigado a fornecer a máscara para aquele condômino que eventualmente chegou de carro e foi para o subsolo com seu automóvel e não tem a máscara? Ele consegue acionar, por exemplo, o porteiro para que o porteiro forneça uma máscara descartável? Que avaliação o senhor faz disso? Veja, eu parto daquele princípio de que a gente, uma vez todos conscientizados de que devem sair de casa devidamente aparamentado e que com esses equipamentos necessários, isso não vai ser uma recorrência. É muito salutar que os condomínios mantenham uma reserva de máscaras descartáveis. É claro que não pode ser uma recorrência, a gente precisa ter um pouco de bom senso nesse momento e para a gente não onerar os condomínios em geral, né, com essa necessidade e com essa obrigatoriedade. Por enquanto não existe nenhuma obrigatoriedade por isso, mas seria conveniente que nos condomínios comerciais, eu acredito que os próprios estabelecimentos, os escritórios, mantenham uma reserva dentro do seu estabelecimento para eventualmente um cliente, um convidado que vai vir visitá-lo, daí a pessoa vai e se dirige até essa pessoa e ela mesma forneça. Mas eu não colocaria essa obrigatoriedade diretamente para os condomínios, até porque envolve uma questão de oneração de toda a massa condominial. Falamos com o Dr. Gustavo Lima, advogado. Ele tratou da fiscalização do uso de máscaras em condomínios residenciais e comerciais e também todas as problemáticas que envolvem esse processo. Dr. Gustavo, muito obrigado por sua participação, pelas informações e volte mais vezes ao Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Obrigado, Lilian. Obrigado, Daniel. Obrigada, Dr. Gustavo. Tenha um bom dia.